Boa tarde a todos. Espero que tenham almoçado bem. Deixa eu fazer uma pequena introdução. Vocês viram na parte da manhã, e principalmente na palestra que o Giancarlo colocou, falou de uma série de projetos que a Bex vem discutindo ao longo dos últimos 2 anos, né? Com o apoio de consultorias. Falamos de 8 ou 10 projetos novos. Nós vamos começar agora a detalhar alguns desses projetos. Então, aqui em cima tem os líderes de alguns desses projetos. Então, nós vamos falar um pouco sobre o débito sem senha, sobre Click to Pay e sobre o BR Code. E tem os diretores aqui, que são os responsáveis pela condução dessa discussão. Mas, só recapitulando, quer dizer, o objetivo desses projetos era o quê? Existem espaços que a indústria pode crescer, a gente pode aumentar a pizza, né? E existem melhorias que a gente pode fazer em processos para ter mais agilidade e mais competitividade. O objetivo é aumentar a rentabilidade, o número de negócios e atender de uma demanda que existe no mercado para esses produtos, para essas soluções. Então, eu queria começar, né, Stanis, pedindo para você dar uma contextualizada em que esses projetos, os impactos dele, em que eles ajudam no varejo, como é que a gente pode trabalhar isso? Bom, primeiro, boa tarde. Quando a gente imagina o mundo que nós estamos vivendo, é um mundo onde o varejo mudou, o consumidor mudou e, de alguma forma, o mundo se acelerou. Então, eu vou falar de cada um deles e a gente entende bem o contexto dos projetos que a gente vai estar trabalhando aqui. Então, quando a gente pensa no varejo, me relacionando com diversos varejistas, hoje como Cielo, mas até como no board de alguns deles, o que a gente enxerga é o varejista hoje tem que pensar, ele tem uma loja física, ele tem que pensar que a experiência na loja física dele vai da loja física para online, dentro da própria loja física. Dentro da loja física, ele tem que pegar o cliente, fazer com que o cliente consiga fazer o onboarding digital. Dentro da loja física, ele tem que gerenciar os estoques, porque os estoques deles deixaram de ser estoques, passaram a ser pontos avançados de logística para que ele consiga fazer a distribuição, que faz com que ele tenha que ter um nível de inteligência artificial, principalmente os maiores, para conseguir fazer a distribuição, maximizando em tributos e impostos, minimizando o tempo de entrega, vendo o giro lento que ele tem de produtos, de uma forma que ele não fazia há pouco tempo. Esse mesmo varejista passou a complementar tudo que ele tem no mundo físico e no e-commerce com o mundo do social. E o mundo do social que deixou de ter uma única plataforma para ter diversas plataformas que ele tem que estar presente e que ele tem que conseguir fazer a transação. Com essa riqueza de transações que podem acontecer no mundo, ele tem que estar preparado para começar de um jeito e terminar de outro. Então, é uma realidade totalmente diferente. Faz com que ele tenha que conseguir conciliar de uma forma muito efetiva, faz com que ele tenha que conseguir gerenciar diversas formas de pagamento em partes que são diferentes do business dele de uma maneira única, e que faz com que ele tenha que acelerar a transformação e aprendizado que ele tem. Então, quando a gente pergunta, e a gente fez uma pesquisa no começo desse ano para o varejo, né, o que vocês esperam de meios de pagamento? 70% deles disseram o seguinte, olha, eu preciso de uma diversidade enorme de meios de pagamento, porque eu estou enxergando que o mundo está se alterando tão rápido que, para que eu consiga estar conectado, eu preciso ter Pix, preciso ter QR Code, e enunciaram esses. Pix, QR Code, preciso de cartão de crédito, preciso do cartão de débito, e preciso dos outros que eu ainda não sei. Então, é essa expectativa, é isso que ele enxerga para a nossa indústria e imagina que a gente vai conseguir fazer. 1/3 deles dizem que precisa ser muito fácil, precisa ser simples. A gente precisa fazer com que seja fluido. Uma percentual muito importante diz que tem que ter melhoria contínua. E que a questão de como que ele aprende a trabalhar é extremamente relevante. Então, você olha o varejo passando por transformação muito grande. Quando você vai para o universo do consumidor, ele que está empurrando tudo isso. Então, a gente imagina ter 185 milhões de brasileiros conectados às mídias sociais daqui a 3 anos, ou seja, a gente está quase lá, e o Brasil já é primeiro ou segundo em termos de uso e utilização de quase todas as mídias sociais no planeta Terra. Então, já somos primeiro ou segundo. Então, é um nível de utilização extremamente relevante. Então, a gente termina sendo early adopter de uma variedade de soluções. Quando a gente pensa no mundo, acho que tem algo que está muito... Eu trouxe porque eu acho que é bem presente no dia a dia do que a gente está lendo, do que a gente está falando, e das piadas que a gente faz todos entre nós, que eu sei que quanto tempo demorou para a gente ter 50 milhões de usuários de avião? 64 anos.
Quando você pensa em telefone, 50 anos. Quando você vai para a internet, é 14 anos. Quando você vai para o Facebook, 7. Aí, quando você vai para o WeChat, a gente vai para 1 ano. O ChatGPT, em 2 meses, chegou em 100 milhões de usuários. Em 2 meses, chegou em 100 milhões de usuários. Então, que é algo que a gente está discutindo, né? A utilização de inteligência artificial. Eu acabei de falar que o varejo está buscando isso de uma forma extremamente relevante. Então, você vê que o cliente final está mudando, o varejo está mudando e a velocidade de mudança está muito acelerada. Quando a gente olha isso, talvez nas soluções que a gente vai conversar aqui, tem alguns pontos que são muito comuns. O que a gente pode falar? Talvez 2 soluções tiveram muito sucesso. O Pix e o pagamento contactless, o pagamento por aproximação. O que eles têm, assim, talvez, de comum? Primeiro, você tem uma utilização de usuário que ela é fluida e igual em todos os pontos. Então, tem que ser parecido ou igual em todos independente do emissor, independente do adquirente, independente da bandeira. Então, esse aqui é um ponto. O segundo ponto, tem que ter ubiquidade, tem que estar presente em todos os pontos. Uma parte disso, por exemplo, quando a gente fala do contactless, conseguimos isso pela própria indústria, né, pela nossa indústria pujante, quando a gente fala do Pix por enforcement do Banco Central, mas conseguimos como sociedade. Então, tem que estar presente, tem que ser visto como seguro e ser seguro. Então, esse aqui é o terceiro requisito. E tem um quarto, que eu acho que não posso deixar de passar, que a gente está falando de soluções aqui, todas que a gente vai passar, que são dentro do modelo de 4 partes. Tem que ser bom para as 4 partes. Então, como que a gente trabalha com incentivos, com custos, com investimentos, com a forma de ser, para que todas as 4 partes busquem? Porque se as bandeiras tiverem algo que não for muito bom para os credenciadores eles não vão levar para o varejo. Se a gente tiver algo que os credenciadores estão levando para o varejo, mas o varejo não enxerga que o cliente final vai conseguir utilizar facilmente, ele também não vai repassar. Porque, em geral, muitas vezes ele também tem investimentos. Se tudo isso for feito, os emissores não enxergarem que tem valor, a gente não consegue seguir. Então, como construir soluções que parem em pé dentro dessas 4 partes que nós estamos aqui montados e trabalhando super bem? E, de verdade, eu fico muito otimista dos temas que a gente vai estar conversando aqui, que acho que a gente está buscando endereçar como associação de uma forma que caibam para todos, sejam comuns, tenha ubiquidade e, de fato, sejam seguros, que acho que é pré-requisito de tudo aquilo que a gente fala. Perfeito. Stanis, eu acho que é por aí mesmo. E a gente vai começar a falar de um deles, né? E é o Tangione, que lidera essa discussão na BEX, que é o débito sem senha, né? Então, como é que vai funcionar? Como é que você imagina ou tem decidido já nas discussões que vai funcionar o débito sem senha na visão da jornada do usuário, né? E o desafio educacional e de incentivos para a adoção dessa modalidade existirão ou o que você imagina? Bom, antes de mais nada, boa tarde, Ricardo, boa tarde, colegas da BEX, boa tarde, plateia. Começando pelo nome, adoro o nome, né? Débito sem senha. Já de cara já vem, acho que já transmite uma ideia de um meio de pagamento sem frição. Gostei muito da introdução do Stanis, eu acho que ele trouxe alguns pontos super importantes. Assim, a gente vem passando por uma transformação nas nossas vidas que eu não preciso contar aqui cada um de vocês, se vocês pararem aí alguns segundos, fizerem uma reflexão de como a vida de vocês mudou nos últimos anos, independente de pandemia, né? Pandemia veio só para acelerar um pouco mais aquilo que já vinha acontecendo do ponto de vista de transformação digital. E ainda nesse âmbito da reflexão, eu peço para que vocês parem para pensar um pouquinho o que seria essa vida digital sem meios de pagamento eletrônico. Seria um caos, né? Então, óbvio, a nossa indústria, todos nós aqui, acho que a gente tem um papel fundamental, né, nessa adoção digital das nossas vidas, de tudo que a gente faz, porque meio de pagamento acaba habilitando, né, essa convergência digital que a gente vive, e não poderia ser diferente no momento que a gente está vivendo. O Stanis trouxe aqui algumas estatísticas interessantes de como essa transformação vem acontecendo, e o débito sem senha ele vem para preencher uma demanda muito forte, né, como o Stanis mencionou, né, 70%, né, dos estabelecimentos comerciais buscando novidades, coisas novas, de alternativas de meios de pagamento. E o débito sem senha ele é importante, primeiro, porque hoje, no ambiente online, existe uma dificuldade muito grande da utilização do cartão de débito. Ele é possível? Sim, é possível ser utilizado, já existe essa solução, mas é uma solução que não tinha a ubiquidade, que foi mencionada pelo Stanis, não tinha a mesma experiência de consumidor.
tá? Dependendo da bandeira, dependendo do estabelecimento comercial, dependendo do emissor, do adquirente, a experiência variava. Tinha uma série de problemas, né, do ponto de vista não só, principalmente de experiência e ubiquidade, que fizeram com que ele não ganhasse escala. O que a gente fez como indústria? Nós nos organizamos, sentamos, e a gente pegou uma inspiração muito forte em outro exemplo que o Stanis trouxe, que foi o contactless, o pagamento lá por aproximação, que hoje já faz parte de 40% das nossas transações no Brasil. Então, a gente pegou algumas experiências positivas, né, desse mundo do contactless, trazendo o mesmo conceito. O que a gente quer? A gente quer uma experiência que seja segura e sem frição para o ambiente online, assim como a gente já tem hoje no ambiente físico. Né? A gente, por exemplo, pegou exatamente o mesmo limite, né, de R$300, que hoje existe, né, no contactless para as transações sem contato, para trazer para esse ambiente do débito sem senha. Então, essa, por exemplo, é uma das regras que nós definimos como indústria, e todas as transações dentro de um determinado grupo de estabelecimentos comerciais que são seguros, que tem o perfil de transações de pequeno ticket, possam fazer parte desse programa. A gente estima que hoje aproximadamente 50%, né, desses estabelecimentos, 50% do total de aceitação do ambiente de e-commerce seja já coberto por esses estabelecimentos comerciais que já fazem parte hoje do programa. Isso já está acontecendo, nós estamos unificando, como eu disse, todas as regras do programa entre as três bandeiras, toda a parte de limites e participação, ou seja, todas as bandeiras devem participar, os emissores e assim sucessivamente. E aí, em consequência, a gente acredita que a gente começa a ter um uso mais massivo dessa solução. Isso já está em prática, como eu mencionei. A partir de maio, a gente começa um esforço mais forte de comunicação para fazer com que os consumidores comecem a utilizar mais, que a gente comece a agregar outros estabelecimentos comerciais para o programa também. E aí, como é que a gente quebra as barreiras, né, Ricardo? Porque, óbvio, o débito ele ainda é uma novidade no ambiente online. Então, assim, tem um esforço de comunicação e educação muito forte de todas as partes, né, do modelo de 4 partes que a gente vai ter que fazer, seja através do estabelecimento comercial, seja direto com o nosso consumidor. A gente tem que vender as vantagens, principalmente de segurança, que existe hoje na nossa indústria, né, para essa transação ser feita online. Temos também a proteção do chargeback, que no ambiente online é fundamental. Hoje, né, o que a gente viu historicamente, primeiro foi o boleto ocupando um espaço que, em tese, poderia ter sido ocupado pelo débito, depois o Pix veio e ocupou esse espaço. A gente entende que, para uma compra online, o consumidor ter esse benefício do chargeback é fundamental, porque você está comprando uma coisa, um produto ou um serviço que você ainda não recebeu, então você tem essa oportunidade, você tem essa proteção. A gente tem programas de pontuação, de milhas, por exemplo, o Mastercard tem o Surpreenda, né, que é um programa super importante também para o portfólio de débito. Ou seja, tem uma série de oportunidades para a gente trazer, tanto do ponto de vista de conhecimento, de segurança e também de benefícios de pontuação e milhas. Tangente, só explorando um bocadinho, é que a gente tem participado junto, né, desses squads, quer dizer, tem uma preocupação também muito forte com fraude, né, tem um monitoramento desses estabelecimentos para garantir que nenhum das partes seja impactada por esse tipo de coisa. Isso é um ponto muito importante, Ricardo. Os estabelecimentos comerciais, para fazerem parte desse programa, eles têm que cumprir algumas metas que a gente estabeleceu, ou seja, ele tem que ter algumas ferramentas de prevenção à fraude, ele tem que comprovadamente não ter tido problemas, né, com relação à fraude dentro de um período de 3 meses, ou seja, existem critérios, tá? Então, assim, para fazer parte desse programa é muito importante, segurança é super importante, como tudo na nossa indústria, é a base, né, de tudo que a gente faz, tem que ser seguro. Outro ponto importante também do débito sem senha, ele traz uma série de ferramentas que nós, sejam, né, bandeiras, credenciadoras, emissores, já hoje empregamos no mundo de cartões. Né? Então, a gente entende que é uma vantagem muito grande com outros meios de pagamento, como, por exemplo, o boleto e o Pix. Beleza. Então, esse é um dos projetos que foi noticiado hoje de manhã, e a partir de maio começa um esforço de comunicação, vai ser feita ampla divulgação da solução para todo o mercado de meios de pagamento e de varejo como um todo. É o primeiro da nossa lista, né? É o primeiro. Isso aí. Ok. Vamos seguindo. Tem um segundo projeto, né, que é o Click to Pay. O padrinho desse projeto é a Visa, o Amaral, que está aqui.
Eu queria, Amaral, falasse um bocadinho sobre o Click to Pay, os benefícios dessa solução para o consumidor, para o lojista e para todo o ecossistema de pagamentos. Claro, Ricardo. Boa tarde, gente. É um prazer enorme estar aqui com vocês, e com os colegas aqui no auditório. É engraçado porque, conectando o que o Stanis e o que o Marcelo falaram, o Click to Pay é uma ferramenta que ele traz muito das características que a gente acabou de contextualizar, porque ele trabalha para benefício de todos os participantes da indústria, trazendo mais eficiência, trazendo uma padronização grande e benefícios absolutamente para todos os participantes, e focado muito no consumidor final e no lojista, que é para quem a gente trabalha todo dia, que no final do dia são nossos clientes finais. E a gente não tem dúvida que a participação de compras online no nosso negócio deve crescer cada vez mais, né? A pandemia foi um impulsionador super importante na participação, mas a gente não tem dúvida que vai continuar crescendo. A indústria vai crescer e a participação de compras online mais ainda. E a gente citou aqui alguns elementos que fazem parte da nossa história, projetos, funcionalidades e features que mostram como essa evolução ela acontece cada vez mais rápida, né? Para quem é mais antigo de indústria, eu lembro que a gente começou a discutir o chip, e o chip é uma realidade incontestável no nosso mercado hoje. A gente fez a mesma discussão sobre contactless, e olha o nível de participação do contactless hoje no nosso negócio. A gente falou muito sobre tokenização, e tokenização escalando e crescendo de maneira muito acelerada. Eu não tenho dúvida que o Click to Pay ele vai seguir a mesma tendência, e como o Stanis falou, a gente tem convicção que vai escalar ainda mais rápido que as outras tecnologias, porque é isso que a gente consegue fazer quando trabalha em conjunto, e todos aqui são responsáveis por isso. Eu queria comentar 5 características dessa solução que a gente está trazendo, que elas projetam, direcionam para uma adoção acelerada e para trabalhar todos os aspectos dos participantes. A primeira, ela é uma solução MV agnóstica de bandeira. Isso é super importante. A gente aqui está cooperando para trazer uma experiência melhor de compra online, tanto para o consumidor final, como para melhorar a eficiência e a venda do lojista. Então, o fato dela ser agnóstica e compartilhada entre bandeiras faz com que o esforço de implementação seja menor, seja mais fácil integrar, porque você está fazendo uma vez pensando em todas as bandeiras. Então, essa é uma característica super importante que beneficia adquirentes, emissores e todos os participantes. Um segundo aspecto que a gente acha fundamental é na experiência. Eu queria gastar alguns segundos aqui para explicar, porque faz muita diferença. Primeiro, o cadastramento no Click to Pay é uma coisa muito simples de ser feita. Mas mais importante do que isso, a hora que um consumidor, por exemplo, cadastra a sua credencial, ou a credencial que ele tem com 2 ou 3 bandeiras, ou com 2 ou 3 bancos, olha que ele faz esse cadastramento, essas credenciais estão num repositório único. Então, quando ele for em outro estabelecimento comercial para fazer uma compra, ele não vai precisar fazer o processo inteiro, porque ele já fez o cadastramento no Click to Pay, que é super simples, e as credenciais já estão lá. Então, percebe que o consumidor faz esse trabalho uma vez só. Hoje, toda vez que ele vai fazer uma compra online, ele tem que fazer um cadastramento em determinado estabelecimento. Com o Click to Pay, ele faz o cadastramento uma vez só, e esse repositório está disponível em qualquer compra que ele venha fazer, desde que o lojista tenha integrado o Click to Pay. Então, você percebe que para o consumidor final tem um ganho enorme de simplificação de experiência e facilidade de compra. Agora, eu queria pegar esse mesmo aspecto e olhar no efeito para o lojista. O lojista ele é beneficiado também, porque esse cadastramento que o cliente fez no lojista A já está feito para fazer a compra no lojista B. Então, o lojista B ele é beneficiado pelo cadastramento que o portador fez no estabelecimento comercial anterior. Então, olha o efeito rede. Todo mundo que faz o cadastramento das suas credenciais no estabelecimento A vai se somando ao B e C, então é exponencial. Você soma todo esse efeito rede em favor dos consumidores e principalmente também em favor dos lojistas, que tem uma base de aceitação muito melhor, credenciais já cadastradas e já armazenadas em repositório único. Então, parece uma bobagem, mas tem um efeito rede, uma amplificação de potencial de uso gigantesca. E eu queria trazer mais 2 aspectos que a gente acredita muito nessa ferramenta e acredita que vai ajudar muito na experiência. A partir do momento que o cliente o consumidor vai fazer a primeira compra, ele faz uma autenticação dessa compra no seu banco emissor. E a partir dessa autenticação, na próxima compra, é o que a gente faz um vínculo entre essa credencial e o device que o cliente está usando. Então, nas próximas compras, o cliente não precisa
digitar mais dados como código de segurança e data de validade, porque ele já foi feito o vínculo anterior e a experiência de compra é muito mais simples. Isso é bom para o consumidor e automaticamente muito bom para o lojista também, porque a fricção operacional de você fazer cadastramento e colocar mais dados, a gente sabe que afeta o carrinho de compras, o funil de conversão de um lojista. E a partir do momento que o consumidor não precisa fazer isso, a experiência para o consumidor é mais simples e automaticamente é mais eficiente, a venda do comércio sobe. Então, você percebe que a funcionalidade ou a solução, ela trabalha em prol de todos os participantes, trazendo eficiência e padronização. A gente tem muita convicção que a gente vai conseguir fazer um salto enorme na experiência de compra do cartão de crédito, que já funciona muito bem, mas dá para melhorar, e esses contactless, chip e tokenização são elementos que a gente traz para fazer essa evolução. E a gente também tem muita convicção que a gente vai conseguir dar um salto na aceitação e no uso do cartão de débito no mundo online. Que o Click to Pay, como vocês podem perceber, é uma solução complementar ao que o Marcelo comentou do débito sem senha, porque ele chega num número muito maior, milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de milhões de estabelecimentos. Então, eu acho que esse benefício que ele traz para a indústria inteira e para todos os participantes é o que faz a gente acreditar que é uma solução vencedora e vai ajudar muito a gente avançar no mercado e ganhar participação e trazer cada vez mais uma experiência muito boa para o portador de cartão e para o lojista, que é quem a gente tem que atender no final do dia. Amaral, obrigado. Está chegando uma série de perguntas, mas eu vou fazer na próxima rodada aqui. Um outro projeto, foi comentado de manhã, é a questão do BR Code. Quem lidera essas discussões na Abex é o Tescarolo. Então, Tescarolo, falando um pouco do BR Code, como essa solução vai permitir que a indústria passe a penetrar em outros segmentos? Que mercados podem ser explorados, tanto no mundo físico quanto no mundo digital? Bom, boa tarde, obrigado, Ricardo, colegas da Abex, plateia, muito boa tarde. Eu acho que todo esse movimento que nós estamos fazendo, né, via Abex, de repensar espaços que nós podemos ocupar, é extremamente importante. A indústria de cartões sempre mostrou um dinamismo muito grande, e se nós olharmos a nossa arena competitiva, ao centro nós colocamos os emissores, as bandeiras, as adquirências, mas no decorrer do tempo muita coisa mudou, né? Nós tivemos aí a expansão dos novos entrantes, né? O aumento da quantidade de emissores, adquirências, subadquirências, né? O poder dos fornecedores, eu acho que todos passaram aí por a crise logística de chips, né? E a indústria teve que correr para se acertar por conta de um problema logístico, de pandemia. E também, no outro lado da esfera competitiva, o poder dos novos entrantes e dos produtos substitutos, né? Então, a gente tem que estar atento a tudo isso, porque todo esse movimento, de alguma maneira e em alguma medida, ele pode impactar o profit pool de receitas da nossa indústria, quer seja do emissor, quer seja da adquirência, quer seja da bandeira, né? Então, olhando tudo isso, essa iniciativa da Abex é fundamental. Esses projetos mostram que a gente está no jogo, buscando inovar e ocupar espaços ainda que nós imaginamos que podem ser explorados. E como foi a pergunta do Ricardo, o BR Code eu acho que é uma possibilidade. Então, fazendo um pouco do retrospecto aí dessa solução, lá nos idos de 94 surge o QR Code lá na indústria japonesa como um meio de controlar a produção da indústria automobilística. No ano 2000 vem a ISO 9000, onde a solução ela permeia uma série de outros segmentos. Depois ele vai para os celulares, onde através da câmera ele começa a possibilitar a captura. No ano de 2017 a Índia implementa a solução, e aí numa larga escala com interoperabilidade, junto com as bandeiras. Eu acho que é um mercado onde existe muita utilização. No Brasil, com a expansão dos smartphones, que caiu no gosto da população, hoje se tem mais smartphones do que habitantes no Brasil, começaram a surgir soluções proprietárias, né, de QR Code, que tem uma questão de segurança também, a própria abertura dos arranjos, né? Em março de 2020, nós tivemos aí a padronização do BR Code pelo Banco Central, onde ele passa a trazer mais transparência, a questão da segurança, a interoperabilidade em processar as transações, e a coisa vai evoluindo, né? Olhando mercados onde isso já navega há muito tempo, como a China, 95% da população utiliza essa solução.
Na Índia, como eu falei, 300 milhões de habitantes já utilizam essa solução. E aonde que ela entra, aonde que ela se encaixa, né? Olhando estatística, no ano de 2021, por exemplo, 50% das pessoas que tinham smartphone e tinham acesso à internet fizeram alguma transação de pagamento com o QR Code. Então, isso vai abrindo os nossos olhos para um ambiente de oportunidade, porque nós sabemos aqui no Brasil que, independente da quantidade de celulares que existe, a grande maioria ainda não tem a solução de NFC, né? Algo como 20%, 25% somente tem essa solução. Então, o QR Code poderia ser uma alternativa para isso, justamente para atender qual nicho, né? Essa camada da população, né, que demanda pagar com o celular, porém não tem ainda o NFC, os comércios de cauda longa ou aqueles que têm baixa conectividade também poderiam ser atendidas, e hoje, em algumas situações, a gente já encontra o QR Code fixo em alguns estabelecimentos. Então, o trabalho que nós estamos fazendo lá com o grupo da BEC justamente é para construir a top of mind experiência de cartões na utilização de pagamentos com o QR Code. Agora, o que é necessário, né, para a gente colocar isso daí de pé? É necessário ter um padrão, obviamente, é necessário ter uma estrutura de back-end que permita a interoperabilidade. Então, vários emissores, todas as bandeiras, em qualquer situação. Também uma experiência, como foi muito falado aqui nesse evento, muito fluida e amplamente difundida, né? Lá no projeto, eu acho que a questão do código a gente já divulgou em diretiva ABEX, né? Nós já divulgamos. A questão da estrutura de back-end, nós estamos falando com algumas empresas de tecnologia para possibilitar aos entes dos arranjos a adoção dessa solução. Eu acho que os emissores, as wallets, aí por meio de um integrador, vão poder também se conectar com as bandeiras, e as credenciadoras, por meio de uma API única e suportadas por um hub, também vão poder se conectar com as bandeiras. Também a gente está trabalhando para, em breve, divulgar um playbook, né, de todo esse processo, onde todos vão poder estar utilizando. Como foi comentado, acho que o Jean comentou na abertura do evento, né, dessas oportunidades, é que, na verdade, não existe o melhor, né, não existe o melhor carro. Um carro para um fazendeiro é uma caminhonete lá para a fazenda, um carro para uma pessoa jovem que está começando, talvez seja um carro mais econômico. Então, a nossa obrigação aqui é estar criando soluções, estar defendendo o nosso profit pool, porque, como eu falei, no ambiente competitivo que nós vivemos, você pode receber, entre aspas, ataques que podem ferir a construção da receita dos nossos negócios. Então, inovar, criar, ocupar espaços é uma palavra de ordem para a nossa indústria. Eu fico muito contente que esse projeto está caminhando bem, né? Obviamente que cada um está num estágio, porque, afinal de contas, as empresas têm um pipeline de projetos diferente, mas está caminhando muito bem, e eu tenho certeza que ele pode ocupar um espaço bacana na nossa indústria. Os cálculos iniciais que nós fizemos, imaginamos que temos um potencial da ordem aí de 80 bilhões de reais de TPV incremental, e um volume de receita, somando emissora, adquirência e bandeira, na ordem de 2,3 a 2,6 bilhões de reais, que pode ser capturado se essa solução for implementada e evoluir no tempo. Então, acho que é isso, Ricardo. Tá? Um overview aí do nosso trabalho lá no grupo, ok? Ok. Esse trabalho também já avançou, nós já divulgamos a padronização do código. Exato. Né? E tem novos steps aí pela frente. Bom, tem uma série de perguntas aqui, eu vou tentar fazer todas. Doutor Stanis, né, uma pergunta aqui. A pessoa gostaria que você falasse um pouco da segurança, né, tanto para o consumidor quanto para o lojista, dessa série de soluções, né, e também ver como é que essas soluções, como é que elas endereçam efetivamente os pagamentos online. Obrigado pela pergunta. Primeiro, o tema de segurança, vou começar falando, vou passar cada uma delas aqui. O débito sem senha não é algo que a gente já não trabalha, a gente já trabalha com débito sem senha. Acho que o tema aqui, se você me permite, Tangione, você me vê se eu perco algum ângulo, processo pelo qual nós trabalhamos como indústria, falando como indústria como um todo,
entender quais são os estabelecimentos que obedecem uma série de requisitos, como o Tangione falou, que mostram que ele está apto a trabalhar sem senha, ou seja, o valor do ticket que está passando ali é razoavelmente constante, não varia muito, e tem, de fato, um chargeback baixo, uma fraude muito baixa. São as duas questões aí que, de alguma forma, a gente controla. O grande ponto é que você tem poucos estabelecimentos, sendo bem direto, que hoje estão habilitados a utilizar ou utilizam, e a experiência depende muito de qual emissor está fazendo. Então, tem emissores que aceitam um determinado valor sem a senha, outros outro valor. Então, eu como usuário não sei, quando eu tive uma experiência, se eu vou ter uma segunda experiência igual, uma terceira experiência igual. Habilitar a padronização depende de nós como indústria. Então, acho que esse elemento é um que nós conseguimos trabalhar, diria, com uma vontade, com uma certa facilidade. A questão da segurança, não é que a gente tem um piloto, a gente tem algo já implantado que a gente consegue ver que está funcionando. Então, é efetivo e conseguimos trabalhar. Acho que o elemento, se nós temos essas características e levamos essas características com simplicidade para o mundo do e-commerce, está lá, vai acontecer, é simples acontecer. Acho que a grande pergunta é quais são os benefícios que a gente consegue levar para os outros entes da cadeia. Então, se o consumidor final consegue enxergar, seja por ações de comunicação, seja pelas ações de incentivos que podem vir pelos emissores, que ele tem algo que ele está ganhando, porque ele está acumulando mais pontos, está tendo capacidade de ter uma economia ou um ganho adicional, ele vai ingressar. Então, acho que depende muito da indústria também, a comunicação e levar o benefício para o cliente final. Se o cliente final está imbuído disso e ele começa a procurar, você vai ter cada vez mais o varejo com vontade e apetite de fazer, uma vez que ele também tem que ter a vontade e apetite de colocar isso hoje dentro da série de pagamentos que ele faz. Então, eu acho que como que a gente trabalha tudo isso pensando primeiro na questão do débito sem senha. Indo para o Click to Pay, acho que é bem parecido com o anterior. Primeiro, os principais elementos, acho que o Amaral colocou muito bem, o fato da solução ser agnóstica, dela ter a capacidade da gente estar trabalhando com as diferentes bandeiras da mesma forma, com os diferentes emissores da mesma forma, de você ter um ganho de escala e de escopo quando você tem o cliente colocando a credencial. E o fato de que essa transação também é tokenizada, ou seja, tudo que a gente falou, e a gente vem falando de tokenização, está acontecendo nessa transação. Então, o elemento de segurança está ali. Se o elemento de segurança está ali, você habilitou o cliente para um determinado lugar e ele está simples de se utilizar na internet, eu acho que vai ser algo que vai acontecer no e-commerce também de uma forma natural. De novo, acho que a cabeça aqui é como garantir que a gente comunica e que a gente tem ganho, seja para o varejista, seja para o usuário final. Acho que é o desafio que a gente vai ter que pensar. Em termos de solução, quando a gente pensa em segurança e quando a gente pensa em facilidade, esses dois elementos estão presentes. Esses dois elementos estão presentes. Então, acho que para o mundo do crédito, a gente tem aqui no Click to Pay um elemento muito forte. Para trazer isso para o elemento do débito, a gente vai ter que trabalhar nesses outros, que acho que, de novo, se for só um emissor, não vai funcionar. Se forem vários emissores, talvez funcione. Se forem todos, seguramente vai funcionar. Se for algo padronizado, também. Como está nascendo padronizado, não tenho dúvida que a gente tem todos os elementos para que aconteça. E o BR Code, acho que, novamente, e o Tescarolo não poderia colocar melhor, é algo que também já está aí, e a necessidade existe. Quando a gente para pensar, é ótimo ter os nossos celulares aqui que tem NFC, mas quando você vai para o mundo, grande parte não tem. A gente imagina que a planta de celulares no Brasil, ela gira 100% num prazo entre 4 e 5 anos. Ainda fica uma cauda longa, eu estou falando 100% para simplificar. Então, você vai estar chegando numa penetração próxima de 80%, 90%, daqui a 3, 4 anos, se você fizer assim, se tudo continuar acelerando e não na velocidade anterior. Estou fazendo uma curva acelerando. Então, a necessidade existe. Então, a necessidade, a demanda está presente. Acho que o grande elemento, de novo, é como padronizar, porque para uma credenciadora, você tem que fazer esse trabalho para cada emissor de uma forma diferente, não vai acontecer. Vamos simplificar, não vai acontecer. Agora, acho que a beleza do que está sendo construído a gente vai fazer uma experiência que vai ser única, uma conexão de API única, a mesma coisa para o emissor, falando com as diferentes bandeiras, e para o cliente isso vai ser absolutamente transparente, não vai ser algo que ele vai capturar, e já é seguro por natureza, porque a gente está fazendo dentro do universo do SQR, que já é seguro por definição. Então, tem os elementos de segurança, e, de novo, importar isso para o mundo do e-commerce, novamente, é tão fluido quanto dos anteriores.
Não sei. Algo que vocês queiram complementar aqui? Não? Stannis, obrigado. Deixa eu fazer duas perguntinhas fáceis aqui sobre débito sem senha. A pessoa, vou tentar resumir. No final das contas, quem aprova a transação é o emissor, né, no débito sem senha. Como os emissores saberão quais estabelecimentos fazem parte do programa para que seja possível flexibilizar suas regras para uma transação de débito online? E depois, quais são as vantagens do uso do cartão de débito no e-commerce, na compra online, em relação à utilização do Pix? Essa é mais direta. Bom, acho que eu já respondi um pouco, né, mas vamos lá, vamos voltar. Primeiro, existe uma seleção criteriosa dos estabelecimentos comerciais que vão participar, e uma vez que esse estabelecimento comercial ingresse no programa, ele participa para todos os emissores e todas as bandeiras. Faz parte dessa mobilização que nós fizemos como indústria, de padronização de regras, padronização de valores, e quando alguém entrar, vai entrar para todo mundo. Então, vai ser muito simples. Se o estabelecimento comercial A ingressa ao programa ou se o B sai, todos os emissores vão saber imediatamente o que está acontecendo. Então, isso é uma coisa que a gente tomou muito cuidado por tudo que a gente está discutindo aqui, né? O Fernando trouxe o exemplo do chip, é um exemplo que eu adoro utilizar, porque a gente que é mais antigo de indústria, a gente é da época da tarja magnética, né? E o chip já existia durante muitos anos, mas não existia um padrão. Todo mundo sabia que o chip talvez fosse uma ótima solução para um problema de fraude que era muito grande lá atrás, mas enquanto não houve padronização, o negócio não ia. A partir do momento que criaram o padrão MV, o negócio voou e é o que é até hoje. Então, a gente tem vários exemplos na nossa indústria, né, que a gente está trazendo para o débito sem senha, que vai fazer com que a gente entenda que esse negócio vai decolar, porque a gente resolveu aquilo que não existia, que era padronização, seja, de novo, através de regras, o teto da transação, a parte de comunicação, experiência do consumidor, tudo isso é extremamente importante. Falando um pouco de Pix agora, um dos segredos do sucesso do Pix é tudo isso que eu acabei de falar. Diferente da gente aqui que teve que se sentar, conversar, se entender, às vezes brigar, né, para chegar num denominador comum, o caso do Pix foi muito fácil, o regulador foi lá, pegou uma caneta, entendeu? Obrigou todo mundo, falou assim, olha, não tem discussão, é isso, vai ser assim, acabou. Então, óbvio, na largada já tinha tudo isso. Foi um movimento muito mais simples. O que eu acho que a gente tem de melhor? De novo, eu acho que, primeiro, a gente já tem... A indústria, quando a gente fala de transações de cartões de crédito no ambiente online, ainda é muito mais popular do que o Pix. O que a gente está trazendo para o débito é exatamente assim, uma experiência exatamente igual. Então, muito simples, muito... Assim, coisa que já faz parte do métier, da utilização de todo mundo. Tem a questão do chargeback, que eu acho que é importantíssimo, e a gente fala muito pouco disso na indústria. Eu sei que chargeback, às vezes, não é um tema muito sexy, né, muito interessante, especialmente para o lojista, para os credenciadores, é uma dor de cabeça, mas para o consumidor é muito importante. Então, quando a gente fala o que os emissores podem fazer, né, para convencer o portador do cartão, que é uma transação melhor do que uma transação de Pix, é essa segurança, esse conforto de que, caso essa transação tenha tido algum problema, ele pode fazer esse chargeback. E, por fim, como a gente já falou aqui, a gente já falou de segurança, extremamente importante. A gente vê uma série de problemas acontecendo, né, com o Pix, seja por conta de fraude, uma série de outras coisas, até sequestro também, obviamente, mas principalmente em cima de fraude. Acredito que a indústria de cartões está muito mais avançada do ponto de vista de proteção, de ferramentas, para proteger tanto o consumidor quanto os estabelecimentos comerciais e todos os entes do sistema. E a parte de bonificação, de pontos, que é uma coisa que já é muito conhecida na nossa indústria, que serve tanto para o crédito quanto para o débito também. Obrigado, Anzinho. Click to Pay. Tem várias perguntas aqui, eu vou juntar duas ou três para... Né, a primeira pergunta era quais as ferramentas são complementares e que podem trazer mais eficiência e segurança ao Click to Pay. Fale um pouco sobre tokenização e push provision, né? E o que diferencia o Click to Pay das wallets como a wallet do Google? Obrigado pela pergunta, para quem fez, Ricardo. É muito interessante isso, porque falar um pouco de tokenização, como o Stannis comentou, o Click to Pay trabalha com o conceito de tokenização, ele trabalha com credenciais tokenizadas, né?
E eu acho que já está muito claro para o mercado inteiro os benefícios da tokenização. Eu vou dividir 2 ou 3 dados da Visa aqui só para exemplificar, assim como acontece em outros mercados, em outras bandeiras. Hoje, mais que 20% das transações online da Visa já são tokenizadas. E o nível de fraude é importantemente mais baixo e a taxa de aprovação de uma transação tokenizada versus uma não tokenizada, ela gira em torno de 10 pontos percentuais, no mínimo maior que uma transação tradicional de cartão não presente. Então, olha, você a melhor experiência, o consumidor tem uma sensação, a aprovação é maior, ele percebe essa aprovação maior, o estabelecimento comercial, o lojista, percebe que a aprovação é maior com o nível de fraude mais baixo. Então, é um win-win para todo mundo na indústria, nos participantes, que é isso que a gente busca o tempo inteiro, né? Todos os participantes serem beneficiados por essas soluções e ferramentas. Tem um dado muito importante da tokenização, que eu acredito que a maioria de vocês conhecem. A hora que um consumidor, por exemplo, pede uma emissão de uma segunda via, essa credencial nova ela é automaticamente conectada com o token, atualizada nos comércios que tem esse token. Então, você garante uma base atualizada o tempo inteiro para benefício do portador final, quando ele for transacionar, e tão importante quanto para benefício do lojista, que não perde venda ou não tem uma base não atualizada para fazer as transações. Então, você percebe que a tokenização, que é a base do Click to Pay também, ela traz diversos benefícios, seja na lógica do adquirente, na lógica do emissor, na lógica do portador ou na lógica do lojista. Então, é uma solução super importante também, que ela é complementar, na verdade, eu diria que ela é fundamento do Click to Pay, que é a primeira parte da pergunta que o Ricardo fez. E a segunda, que é super importante, é o conceito de push provisioning, que nada mais é que é dentro do app do emissor, você conseguir empurrar essa credencial tokenizada para dentro do Click to Pay. Então, olha que interessante. O portador ele pode se cadastrar no Click to Pay, fazer o processo de onboarding, fazer uma compra no estabelecimento comercial que já está integrado. E a gente vai estimular muito, como a gente disse aqui, estimular muito através de todo o nosso ecossistema, fazendo comunicação e fazendo intensificando esse onboarding. Mas o emissor tem a capacidade de fazer esse onboarding de maneira automática do app do emissor, de maneira maciça ou de maneira muito, muito grande. Então, você complementa um cadastramento que acontece cliente a cliente, portador a portador no comércio, com um processo de push provisioning vindo direto dos emissores. E a gente acredita muito na complementaridade do push provisioning com o Click to Pay, porque você consegue, de maneira muito mais rápida, segura dentro do app do emissor, empurrar essas credenciais tokenizadas por Click to Pay. De novo, é a indústria inteira, o ecossistema inteiro, trabalhando em pró de uma experiência melhor para o consumidor e uma experiência melhor para o lojista também, o que consolida e reforça a proposta de valor da nossa indústria e facilita a experiência. Então, essas soluções conjugadas, a gente acredita muito que vão crescer rapidamente. Quando você fala de uma tecnologia, como o Stanis falou, hoje a adoção de uma tecnologia ela é muito mais rápida do que acontecia 10, 15, 20 anos atrás. A gente acredita que a adoção do Click to Pay, com a tokenização, com o push provisioning, tem um potencial de fazer um crescimento gigantesco no nosso mercado. E competir de pé de igualdade, na verdade, ter uma experiência muito melhor que outros meios de pagamento. Então, aqui o que a gente quer, como o Stanis falou, é trazer novas soluções e evoluir a nossa indústria, né? Seja evoluir em termos de experiência, para o lojista e para o consumidor final. Eu gostei muito da reflexão que alguns varejistas fizeram. Qual é a próxima bola da vez, né? Qual é o outro meio de pagamento que a gente vai trazer pela frente? Eu acho que a competição, um ecossistema aberto e vivo, que você vê Pix, vê wallets aparecendo, ela é oxigênio para a nossa indústria, nos faz nos movimentar, gera aprendizados para todos nós e faz a gente evoluir como indústria e como ecossistema. Então, eu vejo todos esses movimentos de maneira muito natural e geram aprendizados de ambas as partes que fazem a gente evoluir mais rápido. Então, eu vejo de muita naturalidade, Ricardo, eu acho que a gente vai evoluir muito, e eu queria aproveitar só para deixar o convite aqui. A gente não depende de ninguém para fazer esse movimento acontecer. Essa sala aqui consegue fazer esse movimento acontecer de maneira muito rápida. Então, eu queria deixar o convite aqui, eu sou entusiasta dessa agenda, fico com um sorriso no rosto quando eu falo dela, porque eu acho que o potencial de transformação e de melhoria da experiência para o consumidor e para o lojista é incrível. Então, convido todos aqui a se engajar, priorizar e tocar essas agendas dentro dessas instituições. Vou atrapalhar vocês um bocadinho, porque nós temos tantas perguntas que talvez a gente tenha que combinar o seguinte. Vou fazer uma para o Tescarolo, e aí a gente passa para as considerações finais dos senhores, para a gente... porque eu não vou dar conta de fazer tantas essas perguntas, né?
Então, Tescarolo, quer dizer, você já comentou, mas a pessoa está com dúvida ainda, como é que vai funcionar o BR Code na prática, para quem é direcionado, se isso vai estar disponibilizado para compras físicas também ou só no online? Eu acho que o primeiro grande desafio foi definir o padrão, né, porque sem padrão você não consegue escalabilidade, né, que é necessário para essa solução. No momento nós estamos na parte do desenho da solução, né, para que a gente possa atender a questão da padronização. Você consegue escala, você consegue a segurança, entrar não só nessa parte do mundo físico, mas também com o mundo digital, né, que é super importante, pagamentos de boletos. Então, a gente está na fase de construção desse processo, e não tenho sombra de dúvidas que a gente vai juntos, né, encontrar aquilo que realmente atenda a necessidade do cliente de uma maneira super fluida e com uma jornada super legal. Outro ponto que é importante falar, né, Ricardo, em nossos debates da ABEX, e a gente falou de alguns projetos, é que antes de definir essas soluções, nós falamos de 21 possibilidades, né, de projetos. Eu acho que isso que é muito importante. Nós selecionamos o grupo selecionou esses pelo potencial que existe, mas eu acho que isso é importante, porque com o advento do Pix, né, todo mundo falou, pô, e agora, vamos perder? Não, eu acho que nós aqui, todos nós, temos condição de contribuir e criar espaços que ainda podem ser ocupados. Alguns nós já vimos, outros ainda não, mas tenho certeza que sentando junto os entes da cadeia, a gente pode encontrar as melhores soluções. Bom, vou abrir para considerações finais. Você quer começar, Tescarolo, ou passo? Posso começar, já que eu estava com a palavra, né? Eu acho que, quando eu falei de ambiente competitivo, eu acho que é uma preocupação que nós, da indústria, temos que ter em defender o nosso profit pool, né? E a gente sabe muito bem como a receita dos nossos negócios são construídas, né? Eu acho que essa união que está tendo, embora a gente fala, pô, não é isso, né? Entre nós ali a gente briga, mas eu acho que é super produtivo para nós. E aqui está a prova, né? São projetos maravilhosos, com potencial muito grande de ocupar espaços de maneira padronizada, segura, com todas as características que são exigidas para operar bem na nossa indústria. Então, acho que vamos trabalhar forte nisso e que a gente pode muito mais, como indústria. Okay? Obrigado. Vamos seguir aqui a sequência. Bom, eu já me autodeclarei aqui um dinossauro da indústria, né? Já são 20 anos. E eu gostaria de fechar dizendo que nesses 20 anos de indústria, eu nunca vi uma união tão forte em volta de um objetivo comum, que é realmente inovar, crescer, trazer coisa nova. Como o Tesca mencionou, a gente tem uma lista lá de projetos que foi até difícil a gente decidir onde a gente ia priorizar. Tem muito mais oportunidade, coisa para fazer do que recurso, como sempre, né, infelizmente. Mas a boa notícia é que as coisas estão andando, tem oportunidades muito grandes e a partir do momento que a gente entrega, eu comentei aqui do Débito Sem Senha, que é o projeto que eu particularmente estou liderando dentro da ABEX. A gente entrega agora em maio, óbvio, ainda tem trabalho para ser feito, garantir que esse negócio acaba ganhando escala, crescendo, mas já existe uma ansiedade, falei, o que mais que a gente pode fazer? Qual que é o próximo, o que vem? Então, eu queria fechar com isso, agradecer a todo mundo, primeiro pelo convite da ABEX, pela participação, segundo, participação de todos vocês, e deixar aqui essa mensagem positiva de união que eu estou vendo hoje na indústria, que é fundamental para a gente fazer essa transformação toda. A gente tem experiência de indústria, mas a gente tem a mentalidade jovem, né? Então, assim, tem bastante tempo, mas a gente gosta de fazer coisa nova. Eu só indo na carona do Marcelo aqui, eu estou muito feliz de estar aqui, fico honrado de estar representando aqui a turma, todos vocês aqui, que a gente está fazendo, representando vocês aqui nesse palco, né? Trabalhando em conjunto. E eu queria, de novo, reforçar o convite. A gente já fez histórias, a nossa indústria é benchmark de experiência e de evolução de tecnologia, a gente já fez isso dezenas de vezes. A gente vai fazer mais uma vez agora. Eu queria convidar todos vocês. Ninguém vai fazer sozinho, nós quatro, a ABEX como um todo não está fazendo isso sozinho, a gente é um grande orquestrador, mas a gente vai fazer com a ajuda de todos vocês. De novo, eu queria fazer o convite novamente. A gente está super à disposição para tirar dúvida, ajudar, tirar barreira, tudo que a gente pode fazer, a gente vai fazer para que essas soluções avancem e a gente consiga ter uma experiência ainda melhor para o nosso cliente, portador final.
e para o lojista. Obrigado pelo tempo de vocês. Primeiro, agradecer a você, Ricardo, Tesca, Tangione, Amaral. Super bacana estar aqui com vocês. Agradecer a todos. Acho que eu sou o que tenho menos tempo de indústria. Fico até com medo se vocês começarem a declarar a quantidade de anos. Mas eu enxergo a indústria como uma indústria pujante. E algo que eu sempre falo, quem se relaciona comigo sabe disso, para transformar, você tem que mudar. Em geral, a gente fala que a gente tem que ver para acreditar. Para você fazer transformação, você tem que acreditar para poder ver. E acho que o que a gente está fazendo aqui é esse ato, né? Acho que, em conjunto, estamos acreditando que podemos trabalhar de uma forma única, de uma forma que conduza para esses elementos básicos que a gente conversou anteriormente, porque tem que ser bom para todos. Acho que a gente está trabalhando nesse ponto de uma forma bem marcante. Tem que ter segurança. Eu falei dos dados, um dado que eu não contei é 1/3 dos varejistas falava que segurança era fundamental, a questão de fraude é fundamental. E você vê que em todos os temas aqui a gente passou por isso de uma forma muito clara. A experiência tem que ser igual, tem que ser simples. Acho que em todos os produtos que a gente está falando de uma experiência simples, unificada. E para conquistar ubiquidade, a gente tem que responder bem a pergunta que foi feita, né, da comparação com o Pix, mas não para se comparar com o Pix, mas para se comparar com o melhor que tiver no mercado sempre, que tem que ter menos fricção. Então, dá para ser melhor? Dá para ser melhor, porque tem muitos passos, vamos converter em 1 passo, em 2 passos, a gente conseguir tornar algo ainda mais simples, tem espaço para a gente, tem espaço para continuar crescendo. Pô, como que a gente trabalha com os mecanismos de lealdade, de loyalty, como que a gente leva valor para o cliente final, como que a gente trabalha para o lojista entender o que ele está comprando, o que ele está aceitando e que ele queira ter o cliente trabalhando com aquilo. Se a gente faz essa comunicação muito clara, não ensimesmada na indústria, eu acho que a gente consegue fazer. E acho que você falou algo fundamental, Amaral, que depende de todos nós aqui, mas depende de todos nós também levarmos isso para o consumidor final e para o varejista. Porque se a gente não levar para o mercado, só nós sabendo não adianta. Então, acho que é um trabalho conjunto, a gente está indo muito bem nesse trabalho, eu estou bem animado. Olha, antes de agradecer brilhante apoio de vocês e participação. Tem 2 perguntas que o Jean, de alguma forma, respondeu de manhã. É a preocupação do pessoal sobre como é que a gente está coordenando, a ABEX está coordenando a implantação dessas soluções, porque elas impactam de forma diferente os diversos participantes da indústria, né? Então, se me permitirem, me corrigindo, como o Tescarolo comentou, esse estudo começou há mais de 2 anos, eram mais de 20, foi contratada uma consultoria de renome, eram mais de 20 projetos, desses projetos foram selecionados 10, se aprofundou nesses 10, e desses 10 projetos a diretoria bateu o martelo sobre a priorização de 6 projetos, né, que são esses, 3 deles são esses que vocês conheceram aqui agora. Todos sabem do impacto, da pressão de desenvolvimento nos diversos participantes da indústria, por questões regulatórias, questões de negócio. Então, tem um acompanhamento feito pela ABEX, submetido mensalmente à diretoria, em que todos os pontos de checagem em emissores, credenciadoras e bandeiras, de forma que a gente possa avançar de forma conjunta para que esses projetos tenham escala em seus lançamentos. Então, ninguém está desconhecendo que tem sobrecarga, eventualmente, em credenciador ou coisa. Isso tudo está sendo mapeado, isso tudo está sendo observado, isso tudo é submetido à diretoria, que coordena o lançamento, a colocação desses produtos de forma simultânea. Então, quando foi colocado que em maio a gente está com débito sem senha, é porque o impacto que tinha em emissores, em credenciadoras, em bandeiras, isso tudo já foi contornado e a solução está plena para ser implantada em maio. Assim vai ser no Click to Pay, assim vai ser no BR Code, assim vai ser na recorrência e nos diversos projetos. Tem toda uma coordenação que é feita mensalmente, a gente presta conta à diretoria. A gente contratou a reformatação da ABEX tem a ver com isso, a gente contratou técnicos para fazer esse acompanhamento junto com a consultoria e junto a todos os participantes. Tá? Então é isso. Senhores, muitíssimo obrigado, fantástico, até a próxima.